Bom dia a todos. Bom dia de novo a quem estava mais cedo, né? Que hoje a gente tem dose dupla. Muitos de nós assistimos já aos cursos, 8h30, e depois estamos aqui no estudo, na palestra. Então, a gente tem sempre que estar com esse pensamento mesmo de gratidão, de alegria pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade do estudo, para que a gente possa, através do estudo, se transformar. Porque a gente precisa do estudo, do intelecto, para poder desenvolver a nossa moral. Então, que a gente possa aproveitar essa manhã, esse estudo, essas vibrações, porque quando a gente está aqui é muito mais fácil. Aqui no SEMA é mais fácil. Os espíritos nos envolvem, nós ficamos mais permeáveis aos ensinamentos, nós conseguimos fazer as nossas reflexões, então que a gente possa aproveitar quem está ouvindo e quem está falando, né? Que é o primeiro. Então, gente, eu vou começar contando uma história que tem tudo a ver com o capítulo que nós vamos estudar hoje. Então, a gente já vai mergulhando aí na história e refletindo o que essa história tem para nos trazer, e a gente vai ver o desenrolar dela todinho aí ao longo do nosso estudo. Então, essa história foi contada por Irmão X, psicografia de Chico Xavier, está no livro Contos desta e d'Outra Vida. Então, era uma historinha que se passava numa igreja, num templo antigo, e havia ali um homem santo que vivia de joelhos a rezar, em prece, dando orientações para aqueles outros que buscavam o santo para terem aquelas orientações. E tinha, junto com o santo, que vivia de joelhos, um pecador, ouvindo ali as orientações. E um anjo, então, precisando do auxílio dos homens para ajudar outros homens, porque a gente sabe que Deus ajuda a criatura através da criatura, ele vai até esse templo em busca de ajudantes, de auxiliares. Quando ele chega ali no átrio do templo, ele encontra o santo, naquela posição ali, genuflexa, dando orientações para o pecador, e ele pensa, encontrei o auxiliar, né? Vou até ali. Então, o anjo, em forma de homem, vai até aqueles dois personagens, o santo e o pecador, e ele fala, olha, faz aquela saudação e fala, eu vim buscar auxiliares, em nome de Jesus, em nome de Deus, porque eu preciso que auxiliem outras pessoas necessitadas. E aí o santo, nossa, estou aqui esperando Deus, o chamado de Deus. E aí ele fala, olha, eu preciso muito de alguém que possa ir socorrer uma criança que agoniza num bordel, numa casa de meretrizes. E aí o santo imediatamente fala, não posso ir a lugares impuros. E aí o pecador fala, eu sou pecador, eu posso, pode contar comigo. E aí o anjo continua, mas eu preciso também de alguém que vá na prisão, porque um preso, um homicida acaba de desencarnar e precisa de auxílio, de alguém que vá lá retirar, fazer o seu enterro. E aí o santo fala, não posso entrar em contato, detesto criminosos. E o pecador fala, pode contar comigo, eu vou lá. E aí ele continua, mas nós precisamos também da ajuda para uma mulher que se encontra embriagada, que se ela não for retirada do bar que ela está, ela vai atentar contra a própria vida. A vida dela corre perigo. E aí o santo, infelizmente eu não posso ajudar, não posso ir a esses lugares impuros, não posso entrar em contato com prostitutas. E aí o pecador fala, só me dizer o que eu preciso fazer, que eu vou lá e faço. E ele continua, dando inúmeras oportunidades para que aquele santo, que estava tanto ali esperando auxiliar alguém, vá auxiliar. E ele não vai. Então, ele oferece uma mulher que ia se suicidar,
conversar com um ladrão que estava pretendendo fazer um assalto e ele não vai. E aí o anjo, se dando por vencido, pega o pecador, que foi o único que se ofereceu, e vai com ele para auxiliar aquelas pessoas todas. E os anos se passam, muitos e muitos anos. E quando a gente volta a esse cenário do átrio, quem está lá? O santo, ajoelhado, rezando, só que desencarnado, no mesmo local, fazendo as mesmas coisas. E, de repente, ele vê uma luz enorme, alguém se aproximando, mas com muita luz. E ele reconhece o pecador. E aí ele fala para o pecador: nossa, onde você conseguiu tamanha graça? E o pecador fala para ele: eu caminhei. E pensando nisso, nessa caminhada que nós temos que fazer, é que Kardec trouxe para nós esse capítulo que nós vamos estudar hoje, que é Fora da Caridade Não Há Salvação, que é o capítulo 15 do Evangelho. Já começou a ser estudado, já estudamos dos itens 1 a 3. Hoje nós vamos estudar do 4 ao 7. E esse capítulo, ele tem uma coisa assim interessante. A maior parte dos títulos do Evangelho, segundo o Espiritismo, se a gente for olhar, são frases de Jesus. Foram retiradas de ensinamentos dados por Jesus. Passagens do Evangelho, e Kardec seleciona essas passagens e bota ali o título no Evangelho. Esse capítulo, ele é uma frase de Kardec. Então, Kardec fala essa frase: fora da caridade não há salvação. E há relatos que a primeira vez que ele falou essa frase foi numa resposta a ataques feitos pela Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, vendo ali a propagação da doutrina espírita, temendo perder fiéis, começa a atacar a doutrina espírita e começa a propagar a ideia de que fora da Igreja não há salvação. E fazendo vários ataques, de fato, à doutrina. E Kardec, então, através da doutrina espírita, responde. Faz várias considerações e, ao final, ele não coloca fora do espiritismo não há salvação. Ele coloca fora da caridade não há salvação. Para nos mostrar que não é o fato da gente estar atrelado a algo, a uma religião, que vai fazer com que nós sejamos salvos, mas sim a caridade. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente precisa pensar o que é salvação. Né? O que é salvação? O que a gente entende por salvação? As concepções religiosas, a maior parte delas, cada uma tem a sua particularidade, mas a maior parte delas nos ensina que nós temos apenas uma existência. Uma vez só, uma única chance. E que, ao final dessa existência, a gente é julgado. E, nesse julgamento, o que vai ser levado em conta? As nossas atitudes, os nossos procedimentos durante aquela encarnação. E esses procedimentos, muitas vezes, são, inclusive, procedimentos religiosos, deveres, obrigações religiosas. E aí, de acordo com esse julgamento, ao final da vida, eu tenho dois destinos. Ou eu vou ser condenado, porque eu não cumpri com as minhas obrigações, com os meus deveres, ou eu vou ser salvo. A condenação é o sofrimento. Aquela pessoa sofreria eternamente. E a salvação seria o céu, o paraíso, estar com Deus. E a doutrina espírita, ela vai trazer para nós um conceito muito diferente de salvação. Porque, na realidade, essa salvação, se fosse dessa forma, seria muito injusto. Uma única chance, a gente está ali condenado eternamente ao inferno, a sofrimento, a dor ou a felicidade.
Então, a doutrina espírita nos ensina que nós somos espíritos imortais. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. E nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, e vamos todos ser felizes. Todos. Nenhum de nós vai ficar eternamente condenado ao sofrimento, à dor. Não. E o que acontece, então? Para a gente evoluir, chegar desse ponto que nós fomos criados como espíritos simples e ignorantes, à perfeição, que é a nossa meta, nós passamos por diversas encarnações, porque nós precisamos nos desenvolver as nossas virtudes. Essa perfeição é esse desenvolvimento de todas as nossas qualidades intelectuais e morais. É desenvolver a nossa inteligência e desenvolver as nossas virtudes, todas as nossas potencialidades divinas. E como é que a gente faz isso? Guiados pela lei de Deus, que nós trazemos. Então, nós estamos constantemente sendo submetidos à lei de causa e efeito. Tudo aquilo que a gente faz, de acordo com as leis, nós vamos colhendo bons frutos. Alegria, felicidade. E tudo que a gente faz contrário à lei de Deus, nós vamos colhendo dor, sofrimento, mas não eternos. Nós temos inúmeras oportunidades através das encarnações para que a gente possa evoluir. E aí, nesse sentido, a gente vai pensar o que seria a salvação? O que seria essa felicidade que nós vamos conquistar quando nós formos perfeitos, quando nós formos espíritos puros? Essa salvação é a libertação das nossas imperfeições. São as nossas imperfeições que fazem com que a gente sofra. Então, tudo aquilo que me acontece é causado por mim, pelas minhas escolhas. Todos os sofrimentos, todas as dores são causadas porque eu cultivo as minhas imperfeições. Porque quando eu for perfeito, eu vou ser feliz. Então, se eu não sou feliz e sofro, é porque eu ainda sou imperfeito. E aí Kardec vem com a solução. Qual é a solução para a gente ser feliz e ser salvo? Caridade. E aí, não sei se vocês viram, mas lá na descrição do tema da palestra, estava o mandamento maior. Porque Jesus foi perguntado várias vezes qual seria o caminho para a salvação. Foi perguntado por várias pessoas, inúmeras vezes, e a gente vê isso em vários momentos do Evangelho. Foi perguntado por fariseus, por doutores da lei, que sabiam tudo da lei. Tudo da lei. E foi perguntado com objetivos diferentes, para ser tentado, mas por doutores da lei que viram em Jesus algo diferente, algo de fato libertador, e que foram perguntar para ele o que fazer para conquistar essa vida eterna, o céu, como eles entendiam, o reino de Deus, que seria essa plenitude. E, na verdade, é o que a doutrina espírita nos explica. Assim, fazendo uma análise dos ensinamentos de Jesus, o que a doutrina espírita vem nos mostrar é que essa felicidade não é um local, esse reino dos céus não é um lugar, mas é um estado de espírito, de plenitude, de felicidade, porque estamos livres das imperfeições que nós trazemos. E quando Jesus era perguntado, Jesus respondia com o mandamento maior. E ele sempre dizia: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus nos recomendava o amor. Aí vem Kardec e recomenda a caridade. Será que eles estão falando coisas diferentes? Será que Kardec está recomendando uma coisa diferente do que Jesus recomendou? Não. Por quê?
Tem uma passagem do Evangelho em que Jesus explica o que é o amor ao próximo. Nós interpretamos muito o amor no âmbito do sentimento. É o amor para um filho, é o amor com o companheiro, a companheira. Mas esse amor a que Jesus nos convida não é um amor que fica ali só no campo do sentimento. Ele é um amor-ação. Porque num determinado momento, ele explica isso. Ele explica o que é amar ao próximo. Ele fala que amar ao próximo é fazer ao outro tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito por nós. Mesmo que eu não ame, que eu não tenha o sentimento de amor, como eu tenho por um amigo, como eu tenho por alguém que está muito próximo de mim, ainda que aquele sentimento não seja vivo, eu preciso, através de atitude, amar ao outro, fazendo todo o bem que tiver ao meu alcance. E os Espíritos nos falam, se a gente tem o bem ao nosso alcance, se a gente tem a possibilidade de fazer e não faz, a gente está fazendo mal. Então, isso é amar. Amar ao próximo é caridade, porque a caridade é fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós. E por isso Kardec, então, nos fala da caridade. O amor era o tema central do ensinamento de Jesus. Ele veio nos ensinar o amor, ele veio nos ensinar a amar. E esse amor de se colocar no lugar do outro, de fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Era o centro dos seus ensinamentos. E Kardec coloca esse capítulo no meio do Evangelho. O Evangelho tem 28 capítulos, tem mais uma introdução, é o capítulo 15. Está bem no meio, como se ele tivesse a mostrar para nós que esse aqui é o centro do ensinamento de Jesus na prática, é fazer a caridade. E virou um lema, né? Uma máxima da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. A gente sabe, a gente repete, mas será que a gente faz? Né? Porque Kardec uma vez falou também, se existe um tema central, uma bandeira sob a qual todos os espíritas deveriam se reunir, é a bandeira da caridade. Esse é o ideal comum que deve nos unir. Mas será que a gente sabe praticar a caridade? Será que o que a gente faz achando que é caridade é caridade? É uma reflexão para nós, porque muitas vezes a gente acha que caridade é dar o alimento, é dar roupas, agasalhos. Isso é caridade. É lógico que a caridade é uma caridade fundamental, porque nós, como irmãos, filhos de Deus, é da lei de sociedade que nós ajudemos aquele que não tem recursos. Então, essa caridade, ela é uma caridade muito importante, mas não é essa caridade sozinha não basta. Ela é importante, sim, mas ela precisa estar associada à nossa transformação. Na realidade, muitas vezes a gente faz a caridade pelo ato, a coisa automática. Não necessariamente a caridade, doação material. Muitas vezes, até nos nossos trabalhos, num trabalho de assistência, quantas vezes não é nenhum recurso material que eu estou doando? Eu estou ali doando, de fato, o meu tempo. Eu estou doando a minha inteligência. Eu estou doando algo que eu sei fazer e ensinando para o outro. Mas de que forma eu estou fazendo aquilo? O que está me movendo? Porque, às vezes, a gente pensa, ok, eu sei que a caridade não é só dar a matéria, mas como eu estou dando,
o meu tempo, os meus talentos, aquilo que eu tenho de fato a oferecer de dentro de mim, mecanicamente, automaticamente, sem aquilo me transformar, porque esse é o objetivo dos ensinamentos de Jesus. É a transformação, é a nossa transformação moral. E é o objetivo da doutrina espírita, que é a transformação moral. Então, essa caridade vai muito além do doar coisas materiais. É doar-se. Caridade é doar-se. Doar o nosso tempo, doar a nossa falta de vontade, a preguiça, né? Vencer a preguiça. Hoje, mais cedo, a gente estava falando isso. Quantas vezes, ao praticar a caridade, mas hoje está chovendo, passei mal, estou com dor de cabeça. Quantas desculpas a gente coloca no nosso caminho para poder nos privar de realizar a caridade, porque é uma privação para nós. A gente acha que a caridade é para o outro, mas ela não é para o outro, ela é para nós. Assim como o anjo da história, que foi lá pedir ajuda para o próximo, para aqueles que estavam necessitados, aqueles que estavam necessitados receberam a ajuda, não do santo, mas receberam do pecador. Então, aquele que ajuda é quem mais recebe. É quem mais recebe. Por isso, o pecador estava cheio de luz. E o santo, não. Porque o nosso amor não pode ficar no âmbito do sentimento. Ele precisa ser ação. A caridade, ela precisa ser praticada. Ela precisa ser vivenciada por nós. E não só falada. Essa máxima fora da caridade não há salvação, ela não pode ser uma bandeira que a gente fica chacoalhando, né? A bandeira da doutrina espírita, mas não serve para mim como um norte, como um farol. Ela tem que ser uma bandeira no sentido de ser uma bússola. O caminho que eu vou seguir, o caminho que eu vou trilhar, né? E Paulo de Tarso entendeu muito bem o sentido desse ensinamento de Jesus. Paulo era, enquanto Saulo, um perseguidor dos cristãos. Ele achava que aquela nova doutrina ia totalmente contra aquilo que ele acreditava. Semelhança, coincidência, com o início que a gente falou, né, da Igreja Católica indo contra os ensinamentos de Kardec, porque, na realidade, tudo é a mesma coisa. São simplesmente facetas da verdade. Essas revelações vão sendo trazidas de acordo com a nossa maturidade, de acordo com a nossa capacidade de absorver e aplicar. Então, na realidade, Jesus não estava trazendo nada diferente. Kardec não vem trazer nada diferente, mas vem adaptar de uma forma mais prática, de uma forma mais coerente, porque nós já temos essa possibilidade de entender. E Paulo, então, persegue, e num determinado momento, Jesus aparece para ele. Não vou contar todos os detalhes, mas quem quiser saber, tem o livro Paulo Estevão e tem o curso, né, Paulinha? 20h tem o curso hoje. Quem não puder nesse horário, tem no YouTube do SEMA e tem o livro, que é maravilhoso, né? E é uma história que deve nos estimular, porque Paulo fez essa caminhada, essa trajetória de Saulo para Paulo em uma encarnação. E aí, o que aquele espírito que consegue fazer isso, que consegue enxergar isso, quer fazer? Quer mostrar para todo mundo. Não, então, agora eu quero convencer todo mundo que é verdade, que está certo.
que esses ensinamentos, que esse evangelho é transformador. E ele faz. Ele prega. Ele funda igrejas. Ele faz viagens penosas, porque não eram viagens de avião. Não tinha internet. Ele não podia estar em todas as igrejas ao mesmo tempo, porque ele foi fundando várias igrejas, várias comunidades cristãs. E aí ele começou a enviar cartas. E essas cartas, que são as epístolas, tinham orientações, porque muitas dessas igrejas, em muitas dessas comunidades, tinham confusões, dissidências, uns queriam uma coisa, uns queriam outra, e ele enviava essas orientações. E ele, então, envia essa primeira carta aos Coríntios, e nessa carta ele fala da caridade. E é uma mensagem que, se não todos, muitos de nós conhecemos. Em algumas traduções ela é traduzida como amor, em outras como caridade, mas a gente já viu que é tudo a mesma coisa, porque esse amor é o amor-ação. Então, Paulo, eu vou ler aqui, Paulo diz o seguinte, Kardec coloca um trechinho, não é a carta toda, mas é o trechinho que fala da caridade, e a gente vai ouvir essa carta como se Paulo estivesse falando para nós, comunidade do SEMA, comunidade cristã de Maria Angélica, porque o cristão, o espírita, são a mesma pessoa. A doutrina espírita ela vem nos relembrar os ensinamentos de Jesus. Então, vamos ouvir como se fôssemos nós, nas nossas vidas, nos nossos trabalhos aqui no SEMA, essa carta de Paulo a todos nós. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e a dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como bronze que soa ou o símbolo que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, nada disso me adiantaria. Então, aqui, ele traz para nós a necessidade, como Kardec nos trouxe, que de nada adianta eu ter um título. Eu sou católico, eu sou espírita, eu sou protestante. O título não é nada. Eu preciso ser cristão. O que é ser cristão? É seguir os ensinamentos de Jesus, o único espírito puro que já reencarnou aqui na Terra, governador do nosso planeta. Então, se eu quero imitar alguém, é Jesus. Não tem outro. Não tem outro. É claro que Jesus não trabalhou sozinho. Ele tinha lá os apóstolos. Paulo foi um apóstolo sem ter convivido com Jesus, porque apóstolo é aquele que não só leva a mensagem através de palavras, mas através de atitudes, que o seu comportamento estimula a mudança do outro. E isso é muito importante, porque essa formalidade de título não quer dizer nada. Não importa o trabalho que eu faço. Eu sou da mesa mediúnica. Eu trabalho na evangelização. Eu trabalho varrendo. Porque a diferença que faz não é o título, é como eu faço o trabalho. É o que eu estou empregando naquele trabalho, é a vontade, e é o que aquele trabalho está me transformando. Porque aquele trabalho puramente material pode não mover uma fibra do meu coração, mas a caridade moral, como Jesus ensinou,
que é a benevolência, a bondade para com todos, a indulgência para as imperfeições alheias, que é essa tolerância com o outro, não julgar, se colocar no lugar do outro, entender que o outro é imperfeito, assim como eu. Perdão das ofensas. Como é difícil perdoar, ser tolerante. Então, essa caridade a que Jesus nos convida, que a doutrina espírita nos convida, ela não é uma caridade formal, ela é uma caridade essencial. Ela é uma caridade muito necessária, porque nós precisamos nos libertar das nossas imperfeições. E qual é a maior das nossas imperfeições? Os espíritos nos falam, é o egoísmo. O egoísmo é a origem de todas as nossas imperfeições, de todo o mal que ainda há em nós e que ainda fazemos. Então, todas as imperfeições são desdobramentos desse egoísmo e do orgulho. E o egoísmo, ele é também um dos vícios, como imperfeição, mais difíceis da gente combater. E como é que a gente combate? Os espíritos nos falam, com a educação, através da fé raciocinada, que a doutrina espírita nos traz, através do ensinamento intelectual, da necessidade de sermos melhores, para querermos sermos melhores e nos transformar. Então, a doutrina espírita nos ensina que a caridade é o antídoto contra o egoísmo. Qual o remédio que a gente toma, né? Eu estou com uma infecção bacteriana, eu vou tomar um antibiótico. Eu estou com uma infecção X, eu vou tomar um antibiótico X. A caridade é o remédio para combater o nosso egoísmo, mas ela também é vacina. Então, a caridade também é uma profilaxia para que a gente não tome o remédio, para que a gente possa, seguindo por ela, não cair, não nos afastar das leis divinas. Ela é um muro que nos protege das tentações, do apego à matéria, porque ela vai, pouco a pouco, destruindo esse nosso egoísmo. Que para fazer a caridade, a gente precisa se doar. Para fazer a caridade moral, para perdoar, para ser indulgente, para ser benevolente, eu preciso ir lá dentro. Eu preciso abrir mão do meu orgulho, eu preciso abrir mão do meu egoísmo, eu preciso saber calar quando for para calar, ou mesmo quando eu achar que tenho que responder, sabendo que aquilo ali vai virar uma grande confusão. Isso é caridade. Caridade dentro das nossas casas, porque muitas vezes a gente faz a caridade material e não faz dentro das nossas casas. A gente esquece da paciência, da tolerância com aqueles que vivem ali ao nosso lado, todos os dias. E aí, então, Paulo continua mostrando para a gente como nós devemos fazer essa caridade, que é tão essencial. A caridade é paciente, é prestativa, não é invejosa, não se ostenta e não se incha de orgulho. Então, a caridade, Jesus também falou, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, sem ostentação, porque a caridade não pode ter nenhum interesse pessoal. E, por isso, ela combate tanto o egoísmo. Porque, enquanto nós temos interesse pessoal, a gente não está fazendo a mais pura caridade. A gente está tendo ali algum benefício, o aplauso, o reconhecimento. Então, por isso, não se orgulhar. Nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita e não guarda rancor. Quantas vezes a gente, na prática da caridade, se irrita com um beneficiado, com um espírito sofredor? Quantas vezes
Quantas vezes a gente não passa por isso, né? De não ter paciência, de achar que o outro que eu estou auxiliando precisa caminhar, precisa fazer aquilo que eu acho que ele tem que fazer. Mas quanto tempo nós demoramos para fazer? E quanto tempo ainda temos pela frente e estamos aí relutando de fazer um monte de coisa, de fazer um monte de transformação. E aí, ele continua. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade. Essas 3 coisas, mas a maior delas é a caridade. Mostrando aqui que a fé é importante. Mas a fé sem a caridade não funciona. Porque o objetivo da fé é ela inflamar a caridade. Através da fé, nós temos esse contato com a necessidade da prática da caridade. E acabamos desenvolvendo essa caridade em nós. A caridade é amor. Essa caridade ela pode transbordar de um coração cheio de amor, que já tem esse amor desenvolvido. Mas a gente pode, através da caridade, desenvolver esse amor que a gente ainda não tem. Através da caridade, ir seguindo nesse sentido das leis de Deus, esquecendo do meu personalismo e pensando em quem eu sou de verdade, o que eu estou buscando, qual é a minha meta, qual é o meu destino, porque o meu destino é a felicidade. Eu sou filho de Deus, eu tenho o DNA divino, eu estou destinado à perfeição e à felicidade, mas eu preciso caminhar. Como na nossa historinha, pecador. Eu preciso caminhar. E Paulo fala também, em um outro momento, uma coisa muito bonita, que ele fala que reconhece-se a pessoa caridosa pelo rastro que ela deixa no caminho. É algo desse tipo, né? Não estou falando com as palavras exatas, mas ele fala que aquela pessoa que é caridosa, ela deixa um rastro no caminho, um rastro de esperança, um rastro de fé, de consolação, né? E Dr. Bezerra, no momento que ele desencarna, e isso é contado, ele tem uma conversa com Divaldo Franco, já desencarnado, e ele fala, né, que a caridade, essa caminhada na caridade, deixa um tapete, fazendo uma analogia com isso que Paulo falou para trás, que suaviza a caminhada do outro. Então, esse é o objetivo, porque os espíritos superiores são muito caridosos com a gente. E a gente precisa usar de caridade com o nosso próximo, encarnado ou desencarnado. A irmã Maria Angélica é muito caridosa com a gente. Como ela aposta na gente. Como ela dá oportunidade de trabalho para nós que somos ainda tão imperfeitos, a ponto da gente se envergonhar da nossa indigência espiritual, né? A gente falar de caridade é difícil, porque se espíritos como Chico dizem que nunca fizeram o suficiente, imagina nós. Então, é isso, é a gente ter a certeza de que nós não somos santos, não somos. Mas ter a certeza de que, como pecadores, como o pecador da nossa historinha, a gente é capaz de fazer a caridade. Ela está ao alcance de todos nós, porque ela não depende de dinheiro, ela não depende de recursos materiais apenas. Se eu não tenho, eu posso
contagiar aqueles que estão ao meu redor e conseguir esses recursos, a Casa Espírita faz isso. A Casa Espírita não tem recursos próprios, mas todos nós auxiliamos e olha como isso frutifica, quantos são ajudados. Então, que a gente possa levar esse estudo para as nossas vidas, usando a caridade como um farol, como esse farol que vai iluminar a nossa caminhada, para que nós sejamos iluminados também ao longo dessa caminhada, porque é o nosso objetivo, a autoiluminação, para terminar lá como o pecador, nimbado de luz. Então, muito obrigado pela paciência, pela caridade de me ouvir. Ficamos com Deus.